Olá, crianças do quarto ano. Tudo bem com vocês? Vamos retornar às nossas aulas? Hoje, nós vamos aprender a comparar a temperatura em diferentes regiões do Brasil. Por que será que lá no norte, no nordeste, está calor e aqui no sudeste está tão frio? No sul, mais frio ainda. Por que será que tem algumas regiões do Brasil que estão chovendo e outras estão com estiagem? Vamos aprender um pouquinho sobre impacto ambiental? Bora lá? Quando nós assistimos na TV ou ouvimos no rádio a previsão do tempo, geralmente a meteorologia, que é o estudo sobre o tempo no nosso país e temperatura, ela mostra um mapa parecido com esse. Onde tem sol, significa que aquele dia vai fazer muito calor. Onde tem só nuvens, o sol não vai aparecer. O sol com algumas nuvens, sol entre nuvens. Quando vai chover, tem aquela nuvem enorme na frente do sol, algumas gotinhas de água. E assim sucessivamente. Até em alguns modelos de celulares, vocês conseguem também ver a previsão do tempo em várias cidades. Mas por que será que faz muito calor em alguns lugares e em outros lugares faz muito frio? Como vocês podem ver aí, crianças, voltando, ao exemplo, hoje em Belo Horizonte a temperatura prevista é de 35 graus e a temperatura mínima é de 19 graus. Já a sensação térmica pode chegar a 37 graus. Quando a gente fala temperatura mínima, nós sabemos que o dia ele amanhece mais frio. E ao longo do dia, essa temperatura ela começa a subir. Sensação térmica são lugares pouco arborizados, com muita poluição, muito asfalto. Então, essa temperatura máxima, geralmente, ela sobe um pouco mais. Eu vou dar um exemplo para vocês calcularem depois o que é variação de temperatura. O que é variação de temperatura? Quando nós fazemos a subtração da temperatura maior pela temperatura menor. Então, peguem aí. Qual é a temperatura mínima? 19. A máxima é 35. Vocês vão fazer uma subtração. 35 menos 19. Quanto que dá, crianças? 35, tiro 19. Esse resultado é a minha variação de temperatura, ou seja, a diferença de temperatura no decorrer do dia. Então, todas as vezes que vocês ouvirem dizer assim, qual é a variação de temperatura? Olha, a temperatura vai variar tantos graus. É isso, você pega a temperatura maior e subtrai da temperatura mínima, temperatura máxima da temperatura mínima, para você achar o total da variação da temperatura. É uma subtração. Nessa tela, eu estou exemplificando para vocês sobre os climas, tá? Nós temos dois mapas. O primeiro, ele mostra as zonas climáticas da Terra. Como vocês podem ver, na parte de cima e na parte de baixo, que são os trópicos, né? Nós temos polar norte e polar sul. Então, são os lugares mais frios. Mais ao meio, zona temperada norte, zona temperada sul. E no meio, na parte central, nós temos a zona tropical, que é a mais quente, tá bom? Os países que ficam mais próximos à linha do Equador, que é uma linha imaginária, chamada linha do Equador. Muito usada para os navios e os aviões se localizarem no espaço, tanto aéreo quanto aquático.
No mapa de baixo, nós temos aí o Brasil, que fica, né, na América do Sul. Então, a maior parte do nosso país, ela está na zona tropical. Só aquela parte lá do Rio Grande do Sul, Paraná, que ela fica na zona temperada sul. Esse é um dos motivos que lá faz mais frio. Como vocês podem observar, os países mais próximos aos trópicos, polar norte, polar sul, como exemplo da Antártida, são países que caem gelo e neve, tá bom? A zona temperada norte também, nós temos os países da Europa, Estados Unidos, América do Norte, Canadá, são países bem frios, tá bom? Só para vocês terem uma ideia sobre clima no mundo. Mas nós sabemos que às vezes esses climas não são bem assim. Devido à pressão atmosférica e devido à poluição, desmatamento, o clima do mundo, nesses anos atuais, tem mudado muito. Como vocês podem ver, os vendavais, furacões, isso tudo é resultado da má preservação ambiental das nossas florestas. Nós temos esse quadro das temperaturas mínimas e máximas registradas em algumas capitais brasileiras nessa data daí da tela. Então, em Curitiba, nós temos menos 1 grau e a temperatura máxima 12. Rio de Janeiro, 23, a mínima e a máxima 36. Manaus, 25, a mínima, a máxima 32. E Belém eu tenho 22 graus Celsius de temperatura mínima e a máxima 38. Como eu faria a variação de temperatura dessas capitais? Lembra na tela anterior que eu expliquei como que eu faço a variação de temperatura? Eu pego a temperatura máxima e subtraio a temperatura mínima para saber a variação da temperatura. Então, mais à frente eu vou deixar uma tela para vocês fazerem esse cálculo. Então, aí está, crianças. Eu vou pedir para vocês pegarem o caderno, fazerem essa tabela, colocarem o nome da capital, pode ser com a ajuda da família, que é um cálculo simples, tá? Então, vocês vão pegar a temperatura máxima, subtrair da temperatura mínima para achar a variação de temperatura dessas capitais. É uma das atividades propostas. E a outra atividade proposta são essas questões, da alternativa A até a alternativa E. Alternativa A: qual foi a temperatura máxima em Manaus nesse dia e a mínima? Letra B: qual foi a temperatura mais baixa registrada neste dia? Essa temperatura foi registrada em qual capital? Se você estivesse nesta capital, que tipo de roupa deveria usar? Letra C: qual foi a temperatura mais alta registrada neste dia? Em qual capital ocorreu? Letra D: qual foi a maior variação de temperatura neste dia entre as capitais? Onde ocorreu? Então, na letra D, você vai ter respondido o quadro anterior, ter analisado a maior variação de temperatura para responder essa letra D e qual capital ocorreu. Letra E: você acha que o aquecimento global pode influenciar o clima das cidades? É uma resposta pessoal que vocês vão escrever se sim ou se não e por quê. Tá? Lembrando que aquecimento global é tudo aquilo que prejudica o clima. Os gases das empresas, dos carros, uma política de queimadas, de não a devastação da floresta amazônica e etc. Vocês podem estar pesquisando
é uma resposta pessoal, tá bom? Um grande beijo e até a próxima aula. Estudem, crianças, não deixem de fazer, são duas atividades bem simples.